Juninho, nós já devemos estar ao vivo lá. Bom dia para você. Pode ficar à vontade. Eu vou só olhar aqui agora como é que tá. Já tem 2 pessoas lá, 2 amigos, 2 irmãos nos assistindo. Aproveita do dom que Deus te deu. Muito obrigado, Sr. Walter. Dom nada, é mais como a gente conversava agora há pouco, é mais a misericórdia divina encaminhando a gente para tentar ser útil. É uma alegria, né, poder estar aqui. Agradeço muito ao convite do senhor, já que reencarnamos, né, na cidade de Sacramento, temos a bênção divina de poder ter convivido com tantos espíritos, amigos, poder estar próximo ao exemplo deste espírito, porque é o Eurípides Barçanufo, este professor, este amigo que nos ampara e que veio, né, dar início ao seu grande apostolado nessas terras de Sacramento, a pedido de Jesus, aonde que nós vamos encontrar em Eurípides a personificação do segundo pilar do Espiritismo. E nós vamos ver um pouco, né, o que são esses pilares, o que são esses trabalhadores, e como convivemos com pessoas próximas da sua família, como é o caso da tia Gorina, tia Nizinha. Isso nutriu em nós uma grande admiração, respeito e reverência a este espírito, aqueles companheiros de Santa Maria, como tio Senhor Mariano, tio de Eurípides, que também fizeram um trabalho grandioso, dando todo o amparo e suporte. Esses, sim, foram os verdadeiros trabalhadores de Jesus, da primeira, da segunda, da terceira, da quarta hora, e continuam até hoje, né? Trabalhando com a gente, nos auxiliando, nos incluindo. Então, é uma verdadeira bênção esta oportunidade de tentarmos fazer algo, né? Porque aprendendo com esses grandes, tendo esses exemplos vivos e sentindo em nós essa alegria de poder contribuir um pouco, mas não é contribuir por simplesmente querer estar à frente do trabalho, mas é justamente nessa carência nossa ainda, nessa imperfeição nossa, pelo menos é uma forma de sentir um alívio do peso estando mais próximos dele. Então, se eles continuam o trabalho e nós queremos estar próximos dele, que seja pelo menos tentando fazer algo na nossa boa vontade. Assim, o nosso alento é poder estar próximo deles. Aí sim, esse fardo dessa caminhada, dessa provação, da oportunidade de reencarnação, se torna um pouco mais leve. Meus irmãos, meus amigos, bom dia a todos vocês mais uma vez. Hoje é dia 19 de junho de 2020. Quem vai estar conosco hoje fazer a explanação do Evangelho é o nosso irmão Eurípides Júnior. Para quem não conhece, ele é filho do Eurípides Coelho, é um frequentador, estudioso do Evangelho, um trabalhador da casa, lá da chácara da tia Gorina. Tá? É uma pessoa, hoje é a primeira vez que ele vai participar disso conosco, e espero que não seja a última, tá? E, assim, eu rogo a Deus, aos espíritos de luz, que seja você mais um trabalhador da seara, você já é, mas ajudando-nos, aceitando esta responsabilidade, eu te agradeço justamente por estar conosco aqui, tá? Foi uma indicação do nosso Relações Públicas, o Marcelo Bianchini. O Marcelo, por enquanto, ele está só indicando, né? Então, o Juninho, gente, é filho aqui da cidade, prata da casa, um menino muito bom, e tenho certeza, é um daqueles que vai ser a sustentação dos trabalhos, a continuidade dos trabalhos
dessa geração que vem chegando aí e que vem aos poucos assumindo a carga. Você, parabéns. Os jovens de hoje, muitas vezes, eles não estão ainda dedicados. Eu costumo dizer, com todo respeito a todo mundo, que a gente que chega no Espiritismo, a maior parte, a gente não chega pelo amor, a gente chega pela dor. Então, quando eu vejo uma pessoa jovem igual você, assim, já iniciando, eu tiro o chapéu. Eu agradeço a Deus, porque é aquele que vai dar a continuidade, a sustentação, o meu reconhecimento. Que isso, Walter. É o meu agradecimento, né, ao senhor, a oportunidade. E como o senhor bem colocou, a gente chega pela dor. Então, ou a gente aprende, ou a gente continua naquela... Eu até brinco muito com a expressão. A gente fica naquela vida de prego. Só toma na cabeça, quanto mais leva a martelada ali, para tentar endireitar, para tentar ser útil. Então, a partir do momento que a gente aprende, não essas pancadas na cabeça, mas as oportunidades de reflexão, de aprendizado, do que fazer, não se tornam mais pancadas, se tornam incentivos, né? Se tornam ali aquelas oportunidades de reflexão, como a doutrina espírita nos traz, né? O seu foco principal, que é nos autoconhecermos, o nosso esclarecimento, o porquê daqui estamos. Então, a gente passa a entender essas pancadas na cabeça, vamos dizer assim, como oportunidade de mudança, de reflexão, para não persistirmos nos erros mais, né? E assim, este fardo se torna leve. Aí a gente compreende, né? O que Jesus falava, aquele vinde a mim, né? Na época de suas pregações na Galileia. O que é esse vinde a mim? Não é um alívio das dores, mas sim, não é o alívio ali que vai retirar as dores, mas é a compreensão e a bendita oportunidade. Você fala dos pregos, eu falo o seguinte: a mesma pedra que está no nosso caminho, que pode nos servir de obstáculo, que pode nos servir a um tropeço, é a pedra que vai nos servir a fazer o alicerce sólido, conciso, entendeu? Que vai ser onde nós vamos edificar a nossa moral, a nossa casa de fé, o nosso coração vai estar ali. Então, você pode olhar para a pedra e reclamar, xingar. Beleza. Você está fazendo uso do seu livre-arbítrio. Agora, bendito aquele que pega a pedra e faz um bom uso dela. Entendeu? A diferença está justamente no quê? No entendimento e na atitude que a gente vai tomar. Sim. O senhor deu o exemplo da pedra, é aquele ditado, né? Que você usa a pedra não para fazer muros, mas para fazer pontes. Meus irmãos, é 8h59, nós estamos nos aproximando do horário do nosso culto, do Evangelho. A gente sempre começa aí precisamente às 9 horas. Eu já os convido para que possamos entrar em sintonia, em vibrações, que a gente possa já fazer uso da nossa fé, das nossas orações. 9 horas. Vamos então elevar os nossos corações, os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, rogando que nos dê a sustentação, a proteção, o amparo, que nos alivie de nossas dores, que nos permita trabalharmos em sua seara, levando àqueles que se encontram em sofrimento o conforto, o remédio, o bálsamo. Nos permita, Deus, que tenhamos boas intuições, que possamos levar as tuas bênçãos e luzes
juntamente com as nossas boas energias, a todos aqueles nossos irmãos, estejam eles na erradicidade, estejam eles encarnados. E assim, rogamos aos benfeitores, principalmente Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, São Vicente, Santo Agostinho, São Luís e o nosso Mestre Jesus, governador do planeta Terra. E como Jesus nos ensinou, nós louvaremos a Deus, ao Pai maior, com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação, livrai-nos de todos os males, ó Pai, hoje e sempre, que assim seja. Hoje nós estamos com o nosso irmão Eurípides Júnior, que vai fazer a explanação do Evangelho. Seja bem-vindo, um bom dia para você, um bom dia a todos que estão conosco, nos acompanhando, nos permitindo a sustentação para que esse trabalho de amor e de caridade siga com o objetivo que é o amparo a todos nós e a todos os nossos irmãos. Bom dia, Juninho. Bom dia, Sr. Walter. Bom dia a todos. Nós vamos fazer aí a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 20, cujo título maior é Os Trabalhadores da Última Hora. O texto de número 5, Os Obreiros do Senhor. Atingistes o tempo do cumprimento das coisas, anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que, por suas dissensões, terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá, e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: graça, graça, mas o Senhor lhe dirá: por que pedis graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que recusastes lhe estender a mão? Vós que esmagastes o fraco em lugar de o sustentar? Por que pedis graça, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a pretendestes. Não peçais mais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz, neste momento, o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, porque é àqueles que não recuarem diante de suas tarefas que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros, no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Juninho, é contigo. Que Jesus nos abençoe nesta manhã, nos auxiliando na melhor compreensão desta leitura, na melhor compreensão
do capítulo 20 desta obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente o Evangelho de Jesus, é o roteiro onde nós encontramos a moral do Cristo, aquele ensinamento puro e cristalino daqueles primeiros trabalhadores, daqueles cristãos, e que, por mais que traga estes exemplos, o esclarecimento desses cristãos, da toda o ensinamento de Jesus há mais de 2000 anos, que por mais que o Evangelho fora lançado por Allan Kardec em 1864, essas leituras, esses ensinamentos estão sempre presentes no nosso dia a dia, estão sempre sendo ali aquele roteiro vivo e atual para a nossa encarnação. Então, precisamente neste capítulo 20, intitulado como Os Trabalhadores da Primeira Hora, nós vamos encontrar na primeira mensagem aquela parábola de Jesus em que o senhor da vinha sai a recrutar aqueles trabalhadores. Então ele chama aqueles primeiros trabalhadores que se encontravam na primeira hora e o convida para o trabalho na sua vinha. E depois, passado algum tempo, ele sai na segunda hora e encontra outros também, e que ali eles o convidam para também trabalharem na sua vinha. E ele sai na terceira hora e convoca novos trabalhadores para continuar, para irem trabalhar na sua vinha. E por fim, na quarta hora, ali, quando já tinha passado boa parte do dia, ele encontra outras pessoas e os pergunta: por que aqui estão parados? E estes o dizem: é porque nós ainda não fomos chamados para o trabalho. E esse senhor então vos diz: então ide para a minha vinha e eu vos retribuirei, e eu vos compensarei com o trabalho. Então ali nós vamos ver todo o ensinamento de Jesus na questão da convocação para o trabalho. Historicamente, se formos pegar como e quando foram o convite para esses trabalhadores, nós vamos encontrar que esses trabalhadores da primeira hora são aqueles profetas, são aqueles que antecederam a vinda de Jesus. Nós vamos encontrar Moisés, entre tantos outros que ali tiveram. E assim, no decorrer do tempo, estes trabalhadores da segunda e da terceira hora foram chegando, até Allan Kardec, até o início do século XIX, com o reencarne deste espírito, o Hippolyte Léon Rivail. Nós vamos ver que ele assume o pseudônimo de Allan Kardec. Então, a partir dali, nós vemos o preparo para essa quarta hora, o preparo dos trabalhadores desta última hora. Só que, se para nós hoje, olhar para trás, analisarmos e tentarmos compreender o que foram esses trabalhadores da primeira hora, estes primeiros profetas, em que passaram-se muitos anos, desde quando aqui tiveram, de todo o seu ensinamento, se para nós entendermos todo o trabalho que eles tiveram, como esses trabalhadores da primeira hora, que suportaram o peso da maior parte do dia do trabalho, se às vezes fica difícil compreendermos tudo que eles fizeram, afinal de contas, já tem um bom tempo que por aqui passaram, o que eles fizeram, eles se expressaram de uma forma ali, de mais entendimento para a época em que conviveram, em que hoje, se formos entender todo o ensinamento que deixaram, desde Jesus ali também, em que falava por parábolas, em que falava aquele povo que tinha um dialeto próprio e que hoje, com o decorrer do tempo, alguns detalhes talvez perderam-se no caminho, devido às diversas traduções, devido àquela história que é contada, que é repassada, e talvez pode ter ficado algo para trás. Se talvez tenhamos a dificuldade de compreender,
esses trabalhadores, todo esse ensinamento do passado, a nossa proposta hoje é que olhemos sim para um passado, mas um passado não tão distante. Um passado onde espíritos vieram, deram seu contributo, tal qual estes primeiros da primeira hora. Nós vamos trazer para o nosso entendimento hoje, como trabalhador da primeira hora, justamente esses espíritos que vieram consolidar a doutrina espírita no planeta Terra. Então, os trabalhadores da primeira hora em que vamos refletir aqui nesta manhã não são necessariamente aqueles da primeira hora a qual se refere o Evangelho, os profetas, Moisés, mas nós vamos buscar nesses que trabalharam pela codificação da doutrina espírita e, sobretudo, no trabalhador da primeira hora do espiritismo aqui no Brasil. Assim talvez fica mais fácil da nossa compreensão, assim talvez fica mais fácil do que nos está sendo pedido hoje, na posição de trabalhadores da última hora, nesse recrutamento ali do Senhor da Vinha para o nosso trabalho. Então nós vamos, para que possamos entender, vamos recorrer um pouco algumas lições que está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Notadamente aos capítulos 23, 22 e 23. No capítulo 22, nós vamos ver que o Espírito Humberto de Campos nos relata do início justamente do século XIX, com a reunião de Jesus com diversos espíritos, em que ali Jesus começa a delegar tarefas e funções para cada um deles, quando iriam retornar à Terra, para cumprirem esses trabalhos, esses deveres que eram incumbidos. E um destes espíritos era Allan Kardec, em que ele vem e tem o compromisso de trabalhar diretamente com Jesus. Só que quando o Senhor da Vinha, quando Jesus delega a estes espíritos, e nós retornando ali ao capítulo 22, nós vamos ver que a palavra trabalhadores ali, que vem aquelas pessoas que vão exercer o trabalho, está no plural. Se nós vemos hoje Allan Kardec como o codificador, ele não trabalhou sozinho. Teve todo um grupo que o auxiliou neste trabalho. Então nós vamos ver ali Gabriel Delany auxiliando Allan Kardec na ciência. Vamos ver Leon Denis o auxiliando na filosofia. Nós vamos ver Camille Flammarion em todo o trabalho da astronomia, auxiliando para compreendermos a grandeza dos céus, mas também a grandeza do espiritismo, de tudo que estava sendo revelado. Então, estes trabalhadores, vamos considerá-los como os trabalhadores da primeira hora na doutrina espírita. E assim, a esse tempo, nós vamos ver que, como está no livro Brasil, Coração do Mundo, no capítulo 22, nós vamos ver que se teve essa reunião para que, a partir do século XIX, nós tenhamos ali todo o amparo e o suporte para a última hora do trabalho, nós vamos ver que a este processo o Brasil também já caminhava. E esse processo do espiritismo no Brasil começou através da homeopatia, através daqueles primeiros trabalhadores, aqueles primeiros médicos que buscavam a homeopatia e que, por sinal, ele se correspondia com Hahnemann, que é o fundador, que é o pai da homeopatia. Então, nós vamos ver a característica do espiritismo, dessa primeira hora sendo implantada no Brasil, através da homeopatia, através do passe magnético. Junto a isso, paralelo a esses espíritos que estavam encarnados, dedicando o seu labor nessa peculiaridade da homeopatia e do passe magnético, nós vamos ver que o espírito Ismael, que é o coordenador do Brasil, é o anjo ali que é o responsável pela direção do Brasil, nós vamos encontrá-lo também reunido
reunido com uma equipe de espíritos que viriam a reencarnar na Terra. E um deste espírito recebe a incumbência de que seria necessário, para toda a implantação do espiritismo, seria necessário o seu esforço em unificar o trabalho. E que, por ele possuir características já de espírito, que já sofreu, que já aprendeu, que já estava ali sendo aquele diamante lapidado, forjado ali na dor, no aprendizado, mas já um diamante, nós vamos ver que o anjo Ismael incumbe este espírito de ser aquele espírito que iria unificar esse movimento espírita, que através da sua humildade, da sua perseverança e do seu compromisso com Jesus, com Cristo, ele sim seria capaz de desenvolver esse trabalho. E nós vamos ver que este espírito, no dia 29 de agosto de 1831, reencarna com o nome de Adolfo Bezerra de Menezes. Então nós vamos compreender que o primeiro trabalhador ali no Brasil, aquele primeiro pilar, foi Adolfo Bezerra de Menezes. E nesse processo, assim como Allan Kardec, hoje nós o reconhecemos como codificador e que ele não trabalhou sozinho, nós vamos ver que para a obra e o trabalho a qual o Dr. Bezerra de Menezes foi convocado, ele não veio sozinho. Tiveram todos outros espíritos que vieram aqui dar também o seu contributo. E que nós vamos encontrar ali no grupo Confúcio, que foi criado ali para dar os primeiros passos do espiritismo aqui no Brasil, que assim como Allan Kardec na França, todos aqueles que o auxiliaram na Europa, na codificação ali do espiritismo, no Brasil também começou a ter alguns fenômenos, a desenvolver algum grupo curioso para entender o que Allan Kardec se propunha. E ali nós vamos ver que o primeiro núcleo de estudos foi o grupo Confúcio. Já aqueles primeiros trabalhadores que dedicaram as suas horas de trabalho, dedicaram os seus momentos à doutrina espírita, dando os primeiros passos aqui no Brasil. Que foi, inclusive, nesse grupo Confúcio que nós vamos ver a primeira aparição do anjo Ismael, em que ali ele já relata a este grupo o compromisso do Brasil, o compromisso o compromisso do coração do mundo, dessa pátria do Evangelho, ligada diretamente ao coração de Jesus. Só que esse grupo, ele teve apenas a duração de 3 anos. E nesses 3 anos, ele trabalhou fortemente ali, defendendo o espiritismo. Porém, todos nós somos passíveis de erro. A expressão que Humberto de Campos traz neste livro é que todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles. E ali, esse grupo, por mais que foi esforçado, ele tem o seu fim ali com 3 anos de funcionamento. Mas ali, quando o trabalho, quando a delegação deste senhor que faz que convoca ao trabalho estes trabalhadores, nós vamos ver que quando ele faz esse convite, é um convite para que a obra seja realizada. E que por mais que o grupo Confúcio chegue ao fim, nós vamos ver alguns outros espíritos reencarnados, já começando a dedicar um trabalho sério da doutrina espírita. Notadamente, neste livro, Humberto de Campos destaca Bittencourt Sampaio e Antônio Luiz Saião, que foram aqueles que deram o seu primeiro compromisso com a doutrina espírita e com o trabalho sério. Quando eles iniciam ali este trabalho, a equipe, a falange do anjo Ismael, eles têm aquele chamado, aquela convocação que é o cerne da nossa reflexão de hoje, em que estes espíritos dizem: chamem Bezerra de Menezes ao seu apostolado. Esse é o cerne, este é o intuito da nossa reflexão hoje, o chamado do Dr. Bezerra de Menezes para o seu apostolado.
no momento certo, no momento oportuno. E ali nós vamos reconhecer que a partir do momento que o Dr. Bezerra de Menezes assume este compromisso, ele está assumindo o que foi passado para ele pelo anjo Ismael, de espírito já maduro, de espírito simples, humilde, porém fiel a Jesus. E a partir deste chamado é que ele começa a se desenvolver ali, unificando o movimento espírita. E eu vou recorrer ao livro, as palavras de Humberto de Campos, para que possamos ver o que este espírito fez. Humberto de Campos nos diz assim: Bezerra de Menezes traz consigo a palma da harmonia, serenando todos os conflitos. Esclarece a prudência e a discrição entre os temperamentos mais veementes e combativos. Nós vamos ver em Bezerra de Menezes, na humildade, na sua simplicidade, mas na sua força moral, todo o cuidado de combater aqueles que iniciavam um trabalho contrário à doutrina espírita, porém no esforço para levar a verdadeira, para levar a verdade no compromisso sério com Jesus. Então nós vamos ver Bezerra de Menezes quando ele foi chamado para o trabalho. Então nós vemos ele no trabalhador da primeira hora aqui no Brasil. Só que no decorrer dos tempos, Bezerra de Menezes desencarna e retorna à pátria espiritual. Quem são os trabalhadores de segunda hora? Eis Eurípides Barçanufo, o segundo pilar da doutrina espírita aqui no Brasil. Eis o trabalhador da segunda hora, também com a sua equipe. Eis os trabalhadores, no plural. Eurípides desencarnando, a equipe continua. Quem assume ali a terceira hora? Francisco Cândido Xavier, o terceiro pilar da doutrina espírita. E assim nós vemos a implantação do espiritismo consolidada nesses três pilares. Só que esses três pilares não se fazem sozinhos. Se fizeram com toda uma equipe de trabalho. E agora trazendo para nós, para a nossa vivência de hoje, nós que nos consideramos espíritas, em que se nós tivermos os trabalhadores da primeira, da segunda e da terceira hora, eis que estamos na quarta hora. Eis que é chegado o momento que o espiritismo, assim como o Senhor, sai na quarta hora e encontra aqueles que estavam na ociosidade e os convida ao trabalho, eis que o espiritismo hoje vem a nós nos convocar ao trabalho da última hora. E que pelo fato de que talvez seja na última hora, não quer dizer que seja o fim do dia. Virão outros dias. Então nós recebemos hoje este trabalho da última hora, mas é importante lembrarmos que vieram os outros primeiros, que carregaram aquele peso. Ou seja, eles viveram, eles implantaram o trabalho, eles exemplificaram como trabalhar. E eis que o convite se faz para nós hoje. E assim como eu comentei no início, que o Evangelho, as lições se faz presente, hoje nós temos um convite deste trabalho da última hora, que é o momento em que estamos vivendo. O momento da quarentena, este momento da reclusão, em que somos convidados a adentrar os nossos lares e ter um olhar diferente para a nossa família. A correria do nosso dia a dia, o entra e sai, o trabalho ali, nós talvez não estávamos morando nas nossas casas, não estávamos vivendo no nosso lar, nós estávamos passando. Porque a maior parte do tempo, a maior parte ali, nós dedicávamos fora, que é o trabalho. E quando estávamos no lar, nós, a maior parte do tempo, estávamos repousando. O período em que estávamos despertos era pouco frente a 24 horas do dia. Então, somos hoje, com a oportunidade dessa pandemia, que nos vem trazer o convite para a reflexão, para o aprendizado, o que estamos sendo chamados neste momento de transição, nesse início da nova era, é o convite
que o Espiritismo nos faz, relembrando aquele Senhor de ide a minha vinha. O que é essa vinha? É o nosso lar. É o trabalho que nós precisamos fazer. A implantação do reino de Deus, como nos disse Jesus, se dá no coração. E não a uma terra circunscrita. Não aquele local ali, a um local determinado. Assim como o Humberto de Campos nos traz no livro Boa Nova, no capítulo 3, quando Jesus convoca aqueles pescadores, André e Simão Pedro, em que no primeiro momento eles achavam que essa Boa Nova, esse reino de Deus, seria em um local, nós vamos ver que este reino de Deus é o nosso coração. É a implantação desta vinha, deste convite do trabalho em nós mesmos. Ali como também no capítulo 13 do livro Boa Nova, o Jesus, no diálogo com Hanan, ele se dá que este trabalho vai se dar no coração, este reino de Deus se dará no coração, nós vamos ver que Jesus não necessariamente nos convida ao trabalho para fazer um esforço grande, para carregar aquele peso enorme, mas ele simplesmente nos dá que essa implantação se dará através de duas potências da nossa alma, em que Jesus diz a Hanan que ele reconhece o mármore do coração e o cinzel da boa vontade como os principais elementos para a implantação, para os trabalhadores. O mármore é aquela pedra a ser esculpida, ou seja, o nosso coração a ser esculpido, e o cinzel da boa vontade. O cinzel é aquele martelinho que ele vai batendo no mármore para que possa ser esculpido aquela escultura, para que possa ser forjado toda aquela obra. Então, é o cinzel da boa vontade. Ou seja, é a nossa boa vontade hoje. Então, nós vamos ver estes exemplos, estes espíritos que aqui trabalharam e que desencarnaram, mas continuam trabalhando até hoje. Eles vêm nos dar o convite para retornarmos aos nossos lares, façamos uma reflexão em nós mesmos, nas nossas atitudes, nos nossos corações. Eis os trabalhadores da última hora sendo convocados a essa vinha do coração, a essa vinha do compromisso com Jesus em nós mesmos. Pois só conseguiremos compreender o que é este mundo de regeneração a qual estamos fadados a chegar, a qual esse processo se encontra tão próximo, só conseguiremos compreender o que é este novo mundo de regeneração a partir do momento que essa vinha, que este reino de Deus estiver plantado em nossos corações. E o convite em que Jesus faz, em que este Senhor faz para os trabalhadores irem à sua vinha, é o convite da ação, do trabalho. O trabalho só se dá através do movimento, da ação. Então, que possamos buscar essa ação, trabalhar, compreender, auxiliar, estudar, mas, acima de tudo, vivenciar, buscando os exemplos dos trabalhadores da primeira hora. Assim como, no momento oportuno, aquela equipe espiritual que coordenava que coordenava a implantação do Evangelho no Brasil, assim como eles fizeram um chamado para Dr. Bezerra de Menezes, em que eles dizem, chamem Bezerra de Menezes ao seu apostolado, é o momento em que todos nós recebemos hoje. Chamem o Walter para o seu apostolado, chamem Eurípides para o seu apostolado, chamem João, chamem Maria, Pedro, Carlos e tantos outros. Chamem para o seu apostolado. Somos convocados a cumprirmos o que aqui nos propusermos, no nosso lar, para conosco, na coletividade. Então, que nestes momentos possamos buscar as forças, a reflexão, o aprendizado, e nos exemplos de Jesus, justamente para compreendermos o que estamos vivendo hoje, este processo de transição, de aprendizado, que se o trabalho inicialmente começa em nós, ele será estendido
à coletividade, ao nosso grupo. E qual o melhor local para que esse trabalho se consolide de uma forma pura e verdadeira, se não no nosso lar, se não com os nossos entes queridos, se não com nosso pai, com nossa mãe, que nos deram a oportunidade de reencarnarmos, se não com os nossos irmãos, que são nossos companheiros para a vida toda. Então, voltando ao Evangelho, a leitura que nos foi oferecida dos obreiros do Senhor, aonde que essa obra se dá no nosso coração, eu quero recorrer à leitura de uma frase que está nessa lição Obreiros do Senhor, que vem consolidar o que o Dr. Bezerra de Menezes fez, que é a unificação do trabalho. Irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Eis o convite para nós, para o nosso apostolado, para trabalharmos juntos, para este Senhor da vinha encontrar em nós o solo fértil, encontrar aquela vinha produzindo, que nada mais é os nossos corações. Então, que Jesus nos abençoe nessa proposta do trabalho, que nos ampare para que tenhamos força para compreender, para vivenciar e acima de tudo, para que possamos caminhar juntos, porque essa caminhada só vale a pena se verdadeiramente estivermos caminhando juntos, trabalhando juntos. Relembrando a fala de Dr. Bezerra de Menezes, juntos seremos união. Que Jesus nos ampare e nos abençoe nesta manhã. Novamente, Sr. Walter, obrigado pelo convite, porque é um obrigado pela reflexão que fazemos, né? Primeiro em nós. É igual quando falamos, o primeiro ouvido a ouvir é o nosso mesmo. Então, é o processo que nós ainda temos que fazer quanto trabalhadores da última hora. Que Jesus nos abençoe e nos ampare, hoje e sempre. Que assim seja. Continue conosco, nos dando aí o amparo, a sustentação. Nós vamos agora ao momento em que nós vamos solicitar a Deus pela fluidificação de nossas águas. Deus, nosso Pai, nós lhe pedimos humildemente para que deposite em nossas águas os remédios de que necessitamos, os remédios para as nossas imperfeições morais, para as nossas dores físicas, aquele remédio que nos fará mudar, nos limpando, nos lavando, nos retirando as nossas mazelas, as nossas impurezas, as nossas imperfeições. Sim, Deus, nós te pedimos, abençoai estas águas, transformando-as para que elas possam nos transformar. Que estas mesmas benesses cheguem a todas as águas do planeta, levando a todos aqueles nossos irmãos, onde quer que estejam, estas bênçãos, esta purificação. Vamos então passar ao momento dos passes, em que vamos solicitar a Deus que sejamos dignos de levar aos nossos irmãos que se encontram em sofrimento, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, as bênçãos do Pai Maior, a luz, o afago, o amor, juntamente com as nossas boas energias. Que nos seja dado a permissão e o amparo dos bons espíritos, para que possamos, em caravana, irmos até os hospitais, as creches, asilos, orfanatos, manicômios, hospícios, cadeias penitenciárias, que possamos ir de encontro aos nossos irmãos que se comprazem nos vícios, aqueles que se comprazem nas más sintonias, nas más atitudes, aqueles que estão sendo obsediados e também os obsessores,
aqueles que estão sofrendo na erradicidade, aqueles que estão sofrendo encarnados, aqueles que perderam a fé, a esperança, aqueles que estão com seus corações cheios de ódio, de amargura, de tristeza, aqueles que estão flertando com a possibilidade de atentarem contra suas próprias vidas, aqueles que estão passando por crises de depressão, de angústia, de ansiedade, de tristeza, aqueles que estão enfrentando problemas nos relacionamentos, aqueles que estão tendo problemas nos seus lares, problemas financeiros, aqueles que perderam o emprego, aqueles que não têm um lar, que estão à margem da sociedade, aqueles que estão enfrentando a fome, a sede, o frio, o calor, as intempéries da natureza, aqueles que estão enfrentando as guerras, as tiranias, as opressões, os preconceitos, aqueles nossos irmãos com os quais temos a oportunidade reencarnatória, os nossos vizinhos, amigos, colegas, entes queridos, onde quer que estejam, aqueles que estão enfrentando as dores das doenças, onde seja o seu leito de dor, aqueles que estão zelando dos nossos irmãos, cuidando, se dedicando, aqueles que perderam seus entes queridos, principalmente nessa pandemia, por todos aqueles que partiram antes de nós em retorno à pátria espiritual, principalmente aqueles que foram através do suicídio. Vamos pedindo por todos aqueles que nos solicitaram preces em função de seus amigos, seus parentes ou de si mesmos. Principalmente a esposa do nosso irmão Ivan, de Uberaba. Vamos pedir por toda a espiritualidade amiga, detentora deste trabalho. Vamos pedir pelos nossos anjos da guarda, espíritos protetores que zelam de nós, para que possam realmente manter este contato, essa afinidade conosco e que nos perdoem. Vamos pedindo por nossos inimigos, que eles nos permitam perdoá-los e que nos deem o perdão. Vamos pedir neste momento, no nosso íntimo, as nossas preces individuais. Vamos agradecer a Deus enquanto recebemos o passe energético. Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, nós lhe agradecemos pela oportunidade de sermos úteis, de nos dar a possibilidade de abatermos nas nossas dívidas, de obtermos um entendimento através do seu ensinamento, da sua palavra. Obrigado, Pai, pelas oportunidades que coloca diante de nós. Meus irmãos, muito obrigado a todos vocês que nos permitem as energias necessárias a todo este trabalho. Este trabalho é de amor e de caridade, mas é justamente o somatório das energias, das preces, das orações de todos nós juntos, é que fazem com que ele alcance a todos os nossos irmãos. Nós vamos agradecendo ao nosso irmão Eurípides. Eurípides, eu agradeço a você muito de coração. Eu adorei, me senti super bem com a sua explanação. Foi um grande conhecimento que eu obtive. Muito obrigado. Se você quiser falar alguma coisa, que eu já vou encerrar com a prece de Cáritas. Eu, novamente, agradecendo a oportunidade desses momentos aqui de reflexão, de aprendizado, sobretudo, né, sintonia com o culto das 9 horas. É muito bom a gente reconectar
né, buscando força nessa caminhada, neste amparo. Agradeço muito a oportunidade e rogo a Jesus que continue nos amparando, nos auxiliando nesta caminhada e neste trabalho, né, que é a vinha do Senhor. Que Jesus nos ampare. Obrigado. Não pretenda ficar de folga, não, porque esse foi só o primeiro dia, tá? Estamos aí. Você faz parte da equipe da casa. Então, nós contamos com você. Vamos então, meus irmãos, agradecendo a todos pelas energias, fazer a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem, que assim seja. Meus irmãos, lembrando a vocês, amanhã nós teremos participação de outro amigo. É daqui da cidade de Sacramento, porém ele está morando em São Paulo. Deixa eu achar aqui direitinho, só um instantinho. Amanhã é o Elber Jerônimo de Santi, do Centro Espírita Amor, Fé e Caridade, lá de Oswaldo Cruz, São Paulo. E, para vocês terem uma ideia, com a ajuda de vocês, de todos vocês, você também, Juninho, as nossas energias, esse trabalho, graças a Deus, ele está atingindo uma proporção imensa. Vai aos poucos e, graças a Deus, está atingindo. A gente chega a diversos irmãos, e esses irmãos passam para outros. A semana que vem, nós estamos com a agenda praticamente toda tomada de pessoas que vão nos ajudar com o Evangelho, com a explanação do Evangelho. Para se ter uma ideia, os sábados e domingos, até o princípio de agosto, já estão todos agendados. Então, assim, eu só tenho a agradecer a todo mundo que está confiando, que está nos ajudando, a espiritualidade amiga, você, Juninho, que se dispôs aí a trazer a palavra para nós. E hoje, como nós fizemos a live com o convidado, eu peço que cada um espere um pouco. Eu vou, assim que terminar aqui, fazer a conversão do arquivo e divulgar lá no nosso canal do YouTube, e eu mando o link para que vocês possam assistir, aquelas pessoas que não têm acesso ao Facebook. Juninho, mais uma vez, muito obrigado.
a todos. Até amanhã. Se você quiser fazer a última palavra para a gente encerrar. Eu, novamente ali agradecendo, né, a oportunidade e que tenhamos fé e esperança. Buscar em Jesus. Meus irmãos, até amanhã, então. Espero todos vocês para que possam nos ajudar. Fiquem com Deus. O Pai do céu esteja com cada um de vocês. Sim, seja.